Olá, muito prazer. Meu nome é Antônio Fragoso e eu estou aqui para falar de um tema muito importante: o gás liquefeito de petróleo e as normas para o seu armazenamento. Quando a gente fala em norma, você pensa logo em uma regra, diretriz, definição. A norma é a melhor maneira de criarmos uma lista de procedimentos importantes. Medidas que devem ser tomadas para garantir a qualidade dos produtos e serviços, a segurança de funcionários e clientes e a padronização de todo o setor. Além disso, a norma é também a melhor maneira de criarmos hábitos para facilitar o seu negócio e tornar o seu dia a dia ainda mais seguro. O que nós vamos conhecer a partir de agora são as normas para o posto revendedor de gás liquefeito de petróleo, o gás LP. Elas têm o objetivo de estabelecer os requisitos mínimos de segurança das áreas de armazenamento de botijões. Todas as normas estão neste livrinho, o Manual de Segurança para o Posto Revendedor de Gás LP, que é encontrado no site do Sindigás. É muito importante que você esteja atento às legislações da ANP, principalmente a NBR 15514. Como você sabe, existem diversos tipos de revenda. Elas estão divididas em 8 classes, de acordo com a capacidade de estoque das suas áreas de armazenamento. A classe 1 tem capacidade para armazenar até 520 kg de gás LP, o que equivale a 40 botijões de 13 kg. Já a classe especial tem capacidade superior a 100 mil kg de gás LP. Em todos os casos, medidas de segurança devem ser tomadas. Cuidados que começam com o local da revenda. Na entrada do imóvel deve haver uma placa identificando a classe de armazenamento e a capacidade da revenda. Deve haver também uma placa indicando os riscos do produto, ressaltando que ele é inflamável. As portas do imóvel devem sempre abrir de dentro para fora para facilitar a saída de pessoas em caso de acidentes. A revenda deve ser construída com materiais resistentes ao fogo. O telhado pode ser metálico ou de material similar. As coberturas jamais podem ser de laje devido ao seu peso, nem de madeira por não ser resistente ao fogo. O importante é que a cobertura seja mais leve do que as paredes. O imóvel precisa dispor de equipamento para teste de vazamento de gás LP e extintores a pó, com capacidade mínima do tipo B. Os equipamentos utilizados no combate a incêndios devem estar sempre acessíveis. Seja qual for o tamanho do terreno, você deve respeitar a área mínima de afastamento entre o estoque armazenado e os vizinhos da revenda. Afinal, a segurança deles também é fundamental para o desenvolvimento do seu negócio. O coração da revenda é, claro, a área de armazenamento, onde são guardados os botijões. Por isso, vamos dedicar uma atenção especial a essa área. Neste espaço, o piso deve ser plano e nivelado, com superfície concretada ou pavimentada para suportar carga e descarga de produtos. Não permita a circulação de pessoas estranhas no local. A área deve ser delimitada com pintura no piso, com cerca de tela metálica ou com elementos vazados de outro material resistente ao fogo, como forma de assegurar a ventilação. Nas áreas cercadas, a distância máxima a ser percorrida de qualquer ponto até uma das aberturas não pode ser superior a 25 metros. Os botijões cheios devem estar separados dos vazios ou dos parcialmente cheios. Os recipientes cheios podem ser armazenados em lotes de até 480 botijões, organizados em pilhas de até 4 unidades. Os recipientes vazios ou parcialmente cheios podem ser agrupados em lotes com até 600 botijões, com pilhas de até 5 unidades. Mas atenção, somente podem ser empilhados os botijões de até 13 quilos. Os recipientes maiores devem ser armazenados lado a lado. É fundamental que os lotes sejam separados por um corredor de circulação de pelo menos 1 metro de largura, com demarcação pintada no piso. A área de armazenamento deve estar a pelo menos 1,5 metros de ralos, caixas de gordura, esgotos e outras galerias subterrâneas. Os recipientes com defeito devem ser identificados e guardados em um espaço reservado. O espaço de armazenamento pode ser coberto, desde que os botijões estejam em local ventilado.
Neste caso, o pé direito mínimo é de 2,60 m, mas a distância mínima entre o topo da pilha de botijões e a cobertura deve ser de 1,20 m. Não são permitidos materiais estranhos na área de armazenamento. Neste espaço deve ficar apenas aqueles objetos exigidos pela legislação, como balança, material para teste de vazamento, extintores e placas. A distância mínima entre paredes resistentes ao fogo e os lotes de botijões deve ser de 1 metro. Como as paredes resistentes ao fogo dificultam a ventilação, elas não podem ser usadas em mais do que 60% da área total de parede em torno do local de armazenamento. Ou seja, apenas pouco mais da metade do entorno da área pode ser fechada. Cada classe de armazenamento tem normas específicas de segurança. Como vimos, são 8 as classes de armazenamento. Os detalhes de cada classe estão, você sabe, neste livrinho. Veja qual a classe da sua revenda e quais são as regras de segurança necessárias ao seu negócio. Nas 3 primeiras classes, se a área de armazenamento dos botijões for cercada por grade, é importante que as portas tenham uma abertura de, no mínimo, 1,20 m de largura por 2,10 m de altura. Essa regra vale para as classes 1, 2 e 3. Para as classes 4 e superiores, são necessárias 2 ou mais aberturas. Note que, à medida que as classes aumentam, crescem também as distâncias entre os recipientes de gás LP armazenados e o entorno, como bombas de combustível, equipamentos e fontes de calor, local de reuniões, muros e até mesmo dos vizinhos. Isso porque quanto mais combustível armazenado, maiores são os riscos e maior a preocupação com a segurança. Uma revenda pode conter mais de uma área de armazenamento no mesmo terreno e assim ser considerada como pertencendo a mais de uma classe. As áreas de armazenamento 6, 7 e especial devem possuir sistema preventivo fixo de combate a incêndio, de acordo com a legislação do Corpo de Bombeiros Estadual. Vale estar informado sobre as regras existentes no seu estado, no Corpo de Bombeiros mais próximo da sua revenda. A plataforma elevada para auxiliar a carga e descarga de veículos não é obrigatória, mas se você optar por uma, deve respeitar todas as exigências para as áreas de armazenamento. Ela deve ser construída com materiais resistentes ao fogo e estar em local com ventilação natural. Os veículos de transporte devem ter acesso restrito e controlado à revenda. Eles podem se aproximar da área de armazenamento. Durante a carga e descarga, o motor do veículo e seus equipamentos elétricos devem estar desligados e a chave deve permanecer na ignição. Se os veículos precisarem permanecer estacionados na área da revenda, devem ficar a pelo menos 3 metros da área de armazenamento. Lembre-se, as normas existem para facilitar a sua vida e garantir a segurança de todos os que estão ao seu redor. Cuidar bem do seu negócio é fazer com que ele seja sinônimo de segurança para você, seus funcionários e seus consumidores.